20% off. Tudo maiúsculo e junto, beleza? Então, a partir de agora, vamos dar início à nossa aula, tá certo? A gente vai separar um tempinho durante a aula para interagir com vocês. E primeiramente eu quero saber se o áudio tá tudo ok. Me respondam aí, por favor. Se vocês estão conseguindo ouvir perfeitamente. Pronto, então vamos começar. Como eu disse, a nossa matéria de hoje é Direito Constitucional. Eu sou a professora Poli Lisboa e daremos início hoje ao assunto de direitos e garantias fundamentais, certo? Olha, estão pedindo para repetir porque estava sem aula sobre o... Pronto, vou repetir então, pessoal. Ó, nós temos hoje outras promoções, certo? Quem pegou o pacote VIP já foi até ontem na nossa live e acabou, tá certo? Mas quem quer o nosso curso online, a Operação GEOP, ela está no valor de R$ 197 até domingo, tá certo? E a nossa turma presencial, que é a nossa Rota PP Bahia, ela está no valor de R$ 997. Porém, está saindo o primeiro lote com desconto de 20%. E o cupom de desconto, ó, é este daqui. Rota 20% off. Tudo junto, maiúsculo, certo? Para compra, você vai entrar lá na descrição do nosso vídeo aqui, certo? E lá vai ter o link do nosso site. Entra no nosso site e efetua a compra, tá certo? É imperdível. Lembre-se que o fundamental aqui no quadrível é fazer com que você chegue da melhor forma possível para sua aprovação, tá certo? Então, vamos lá com a aula de Direito Constitucional. Hoje falaremos sobre direitos e garantias, fundamentais. Os direitos fundamentais, eles vão do artigo 5º ao artigo 17 da nossa Constituição Federal, ok? E eles se dividem em 5 direitos e deveres individuais e coletivos, que vem trazendo ali o nosso artigo 5º, todos esses direitos, tá certo? Temos também os direitos sociais, que está no artigo 6º e artigo 7º. Temos os direitos da nacionalidade, que está no artigo 12 e no artigo 13. Temos os direitos políticos, que está no artigo 14 ao 16. Temos os direitos dos partidos políticos, que está no nosso artigo 17. Hoje, iremos falar dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos direitos sociais. Faremos, como ontem, um breve resumo, certo? Para a gente introduzir a matéria de maneira legal e depois responderemos 30 questões sobre o assunto de maneira a entender como a banca, ela costuma cobrar, tá certo? Esses assuntos. Primeiro, vamos entender que direitos e garantias são coisas distintas, diferentes, onde direitos são prerrogativas ou bens declarados pelo Estado, certo? E as garantias, aqui são as normas declaratórias, ó, são as normas propriamente ditas, as leis, certo? E as garantias são os instrumentos que asseguram o que está escrito lá naquela norma, né? São normas que asseguram, normas assecuratórias. Vamos dar um exemplo para que vocês entendam de maneira melhor, certo? Essas normas declaratórias seriam, por exemplo, ó, direito à moradia, certo? E essas normas assecuratórias seria, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Ou, outro exemplo, a vida propriamente dita, né? Seria uma norma declaratória. E a proibição do aborto seria uma norma garantidora, assecuratória, de garantir o direito à vida, né? Do feto, certo? Vamos lá. Diante de uma colisão entre direitos fundamentais,
certo? Quando um direito fundamental, ele colide, certo? Com outro direito fundamental, o que é que vai fazer para se solucionar esse conflito, certo? Essa colisão. Será analisado o caso concreto. Então, será analisado o caso concreto. Então, a gente tem que entender que um direito fundamental, ele não se sobrepõe a outro, certo? Por quê? Porque será analisado o caso concreto. Exemplo disso é que já temos julgados, certo? Onde o direito de exercer a religião, né? Ele se sobrepôs ao direito à vida, entendeu? Então, vamos lá. Características dos direitos fundamentais. Temos 11 características principais, certo? Existem doutrinadores que trazem outras. Tudo num âmbito de grande amplitude, se você for analisar. O primeiro deles é a historicidade, certo? Por quê? Porque os direitos fundamentais, ele evoluem com o tempo. Apesar de serem alguns os mesmos, né? Eles evoluem com o tempo. A maneira com que a gente analisa, observa e interpreta esses direitos, ela muda conforme a história muda, né? Conforme a história avança. Universalidade, porque ele protege toda e qualquer pessoa, certo? Independente. Toda, e qualquer pessoa. Concorrente, né, e indivisível, porque existe a possibilidade de colisão de direitos e eles estão a todo tempo se colidindo e, como eu falei com vocês, no caso da colisão de direitos, será analisado o caso concreto. Irrenunciável, né, pois ele não pode, você não pode abrir mão dele, certo? Agora, a gente tem que lembrar, coloquei esse asterisco aqui, para que a gente lembre que é possível abrir mão do exercício desse direito, certo? Como assim? Por exemplo, o direito à greve. Você pode abrir mão de exercer o direito à greve, mas você não pode abrir mão e, né, renunciar o direito à greve, beleza? Inalienável. Inalienável, pois ele não tem, ele não tem valor patrimonial, né? Ele não tem valor econômico, certo? Existe a proibição do retrocesso, porque uma vez adquirido, adquiriu um direito fundamental, ele não vai ser suprimido, ele não pode ser suprimido, ele pode ser abrangido, podem criar-se outros direitos fundamentais, mas não pode se suprimir, certo? Não pode retroceder o que já foi conquistado como direito fundamental. Imprescritível, porque ele não prescreve, certo? Não cabe prescrição nos direitos fundamentais. Não taxativo, pelo que eu falei em relação à proibição do retrocesso, né? Porque ele tem um rol exemplificativo, um rol aberto, cabe outros, podem surgir novos direitos fundamentais, certo? Aplicação imediata, certo? Porque assim que criado o direito fundamental, ele terá aplicação imediata, imediatamente terá aplicabilidade. Relatividade e limitabilidade, porque nenhum direito fundamental ele é absoluto. Isso aqui, casa com o que eu falei com vocês sobre... Cadê? Irrenunciável, concorrência. Sobre a colisão aqui, de direitos. Porque, nenhum direito fundamental ele é absoluto. Então, ele é relativo. Por isso que na colisão dentre eles, né, será analisado o caso concreto. E máxima efetividade, que está diretamente ligada com a aplicação imediata da norma de direito fundamental. Aí temos também as gerações e as dimensões dos direitos fundamentais,
certo? Existem doutrinadores que trazem como gerações. Eu prefiro o termo dimensões, porque geração, ela dá a ideia de que ela veio, né, aconteceu aqui e ela acabou, certo? E dimensões não. E o intuito dessas gerações ou dimensões dos direitos fundamentais é que elas perduraram. O que ocorre em relação a elas é que cada uma iniciou num momento distinto, mas as três continuam sendo utilizadas como dimensões dos direitos fundamentais. A primeira dimensão, certo? Ela é pautada nos direitos civis e nos direitos políticos, certo? Os direitos civis de liberdades públicas e os direitos políticos, que são os exercícios dos direitos políticos. No nosso artigo 5º, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem uma série de artigos, porque o nosso artigo 5º ele é bem comprido, certo? E aí percebam que ele fala dessa igualdade. Essa igualdade que ele fala no artigo 5º é uma igualdade formal, certo? No sentido frio da lei formal. Pois no plano fático a gente sabe que devemos tratar os desiguais na medida de sua desigualdade, né? Para que iguale os direitos, não é isso? Que isso aí seria o quê? A igualdade material, ó. Em busca da realização de justiças sociais e da dignidade da pessoa humana, que nada mais é do que tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. A segunda dimensão, ela trata dos direitos sociais, culturais e econômicos. Os direitos sociais, né, social, né, da sociedade. Os culturais, ele vem do igualdade, e os econômicos é a prestação positiva do Estado, certo? O Estado tem que fazer algo. São o valor da liberdade positiva, a igualdade material. O Estado precisa agir, beleza? Exatamente o que eu falei no slide anterior. É o tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. O direito de segunda dimensão, certo? São direitos dotados de liberdade positiva, porque ele precisa que o Estado haja para que ocorra esses direitos. E ele possui a igualdade material. Estou frisando isso bastante porque há essa diferenciação da igualdade material e a igualdade formal, e as questões elas cobram isso, elas brincam com isso, tá certo? A terceira dimensão, ela diz respeito aos direitos transindividuais. Esses direitos transindividuais, ou difusos, também chamados, né? Eles são direitos que não têm um destinatário específico, certo? É toda uma coletividade, é toda uma sociedade, certo? Que tem esses direitos. Também são chamados de meta-individuais, são o de solidariedade e fraternidade. É bom lembrar aqui, ó, primeira, segunda e terceira dimensão. Primeira, igualdade. Terceira, fraternidade. Fraternidade. Igualdade, fraternidade. E a primeira, igualdade, fraternidade e solidariedade, esse aqui também. Por quê? Esse aqui é direitos de uma coletividade. Exemplos desse direito de coletividade, por exemplo, direito ao meio ambiente. É um direito de toda uma coletividade, todo mundo tem que se preocupar, por exemplo, em cuidar do meio ambiente. O de segunda dimensão, né, esses direitos sociais, culturais e econômicos, seria o exemplo, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida.
onde o Estado ele precisa atuar para que a população tenha o direito a usufruir desse direito de moradia, por exemplo. E, deixa eu voltar aqui. Não, voltei demais, pronto. E o de primeira dimensão seria aqui, ó, o de propriedade. Aí vamos supor que, primeiramente, o Estado, né, ele aqui garantiu o direito à propriedade na primeira dimensão. Na segunda dimensão, o Estado, para garantir esse direito de propriedade, ele criou um direito social, certo? E criou o projeto Minha Casa Minha Vida para que as pessoas sem condição financeira usufruíssem de uma residência própria, certo? E aí, na terceira dimensão, o meio ambiente, para que fique claro. E, normalmente, as questões trazem exemplos nesse sentido para que você direcione de qual dimensão faz parte. Ou, então, traz o conceito puro e frio, tá certo? Direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são divididos em alguns critérios, né? Há uma diferença entre direito fundamental, direito humano e direito do homem. E isso se confunde, ok? O direito fundamental são direitos positivos. São positivados na Constituição, dentro do nosso território. Os direitos humanos, eles são os que são trazidos, positivados nos documentos internacionais. Então, eles são no âmbito externo, internacional. Ó, externo. E os direitos do homem são aqueles direitos que já nascem, é inerente ao ser humano, a gente já nasce com eles, certo? E eles não precisam de positivação. Quais seriam? Direito à vida, né? São naturais, a gente já nasce, né? Direito do homem, direito à vida, a gente já nasceu, certo? Os destinatários titulares dos direitos individuais e coletivos são todos, mas a gente vai destrinchar para que a gente entenda quais são os entendimentos, o que é que vem na nossa Constituição e quais são os entendimentos, por exemplo, do STF em relação a isso. Ó, pela nossa Constituição, todas as pessoas, sejam elas brasileiras, natas ou naturalizadas, estrangeiras ou residentes no país, têm direito aos nossos direitos individuais e coletivos. Até aí, beleza. Só que esse nato aqui, ele tem mais direitos que os naturalizados. E isso é previsto aonde? Somente na Constituição. Somente a Constituição pode diferenciar algum direito de brasileiro nato para naturalizado, tá certo? E aí a gente tem exceções, né? Que a gente traz o entendimento do STF, que entendeu que tanto os estrangeiros residentes no país, como os estrangeiros não residentes, né? Eles têm sim, desde que, ó, em território brasileiro, são titulares, eles têm direitos fundamentais. E esses direitos precisam ser resguardados. As pessoas jurídicas também têm essa proteção. Por quê? Porque ó, a súmula 227 diz que a pessoa jurídica ela sofre dano moral. Então, de acordo com o STF, a pessoa jurídica, ó, que tem personalidade jurídica, o CNPJ, tem o CNPJ, caso sofra dano moral, ela sim tem direito à titularidade, ó, titularidade dos direitos individuais e coletivos. Os bens jurídicos tutelados dentro desses direitos individuais e coletivos, eles são invioláveis, certo? E quais são eles? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Onde vem elencado? No nosso artigo 5º, no caput do artigo 5º, que eu li na estante para vocês. O direito à vida
é o direito de defender a sua existência, certo? De defender a própria existência, livre de qualquer violação, tortura ou tratamento desumano ou degradante. É a própria dignidade da pessoa humana. Então, o direito à vida nada mais é do que defender e ter o direito resguardado de que a sua vida não será ceifada, né, de maneira abrupta, com violações, tortura, tratamento desumano ou degradante. Mas existem relativizações, né? Relativizações do direito à vida. E essas relativizações vêm tanto na Constituição quanto no nosso Código Penal. Na nossa Constituição, lá no artigo 5º, a gente tem a relativização da pena de morte, pois ela é permitida quando, em caso de guerra declarada. É a única hipótese que se permite pena de morte no Brasil, certo? E dentro do nosso Código Penal, essa relativização, ela vem no artigo 28 e no artigo 23. No artigo 28, tem o aborto, né? E aí ele fala que o aborto, ele é proibido, mas ele será permitido em alguns casos. Se não tiver outro meio de salvar a vida da gestante, esse é o aborto necessário, certo? Onde, no momento do parto, o médico precisa escolher se ele salva a vida da gestante ou do bebê, certo? Ou se a gravidez resultar de estupro e o aborto é praticado de consentimento da gestante. Ou, por fim, quando incapaz de seu representante legal. Isso aqui é o aborto sentimental, que é quando, nada mais é, quando a mulher sofre um estupro, certo? Se ela for maior, ela consentir o aborto, isso é legalmente permitido, certo? Ou, se ela for menor de idade, os responsáveis legalmente por ela consentirem o aborto. E o nosso artigo 23, que traz: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade e legítima defesa. Ou seja, se eu tiro a vida de outrem em legítima defesa ou em estado de necessidade, não haverá crime. Ou seja, uma relativização do direito à vida. Aí, nós temos o direito à igualdade, que diz que todos são iguais perante a lei. Né? É o direito à isonomia, à igualdade perante a lei. Mas a gente tem a igualdade formal e a igualdade material, que eu já falei, mas é bom frisar novamente. A igualdade formal é diante da lei, os aplicadores da lei, eles devem aplicá-la de forma igualitária para todos, certo? Forma igualitária, sem distinção para todos. E a igualdade material é tratar os desiguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades, que nada mais é do que eu já falei desde o início com vocês, né? Tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. E qual é o exemplo dessa igualdade material? Exemplo dela é, por exemplo, cotas raciais, certo? Exemplo delas são as cotas raciais. Pronto. O terceiro é o direito à liberdade, certo? Esse direito à liberdade é um gênero no qual decorrem várias espécies, certo? Essas espécies estão alencadas lá também no nosso artigo 5º e elas são liberdade de ação, liberdade de opinião ou pensamento, liberdade de consciência e de crença, liberdade de consciência, a gente repetiu aqui, liberdade de informação, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, de associação e de opção profissional. Todas essas são liberdades, né? Liberdade de ação é de agir, né, de acordo com a lei. Liberdade de opinião, de pensamento, também é de opinar e pensar, né, desde que de acordo com a lei também. Liberdade de consciência e de crença é de professar a sua religião, seja ela qual for. Liberdade de informação,
de locomoção, né? É o nosso direito de ir e o nosso direito de vir. Liberdade de reunião, de reunir-se pacificamente, sem armas, né? Liberdade de associar-se, né? De associação e de escolher a sua profissão. O nosso quarto direito é o direito à segurança. Só que essa aqui não é a segurança pública, certo? É a segurança jurídica. Então, ó, segurança jurídica. E isso confunde muito em prova. O que seria essa segurança jurídica? Essa proteção, essa confiança de que as relações jurídicas constituídas, elas serão protegidas, né? Seguras. Ela se divide em ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, que mantém esse direito à segurança jurídica. Esse ato jurídico perfeito é o ato que ele já foi consumado, ele já acabou, ele já findou, certo? O direito adquirido, ele se trata de um direito que se incorporou ao patrimônio de um particular, por exemplo, pois foi cumprido todos os requisitos necessários para que você adquirisse aquele direito, certo? Então, você adquiriu aquele direito, ele não pode mais ser retirado de você. E a coisa julgada é quando não cabe mais recurso. Já chegou lá na última instância e não cabe mais recurso, certo? Houve a coisa julgada, transitou em julgado o processo. Então, a segurança jurídica nada mais é do que o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O quinto e último, trazido pelo nosso artigo 5º, é o direito à propriedade, que ela pode ser material ou imaterial. Trazido lá no artigo 5º, ele diz que é garantido o direito à propriedade, certo? É garantido o direito à propriedade. Só que lá no artigo 5º também, ele diz que a propriedade atenderá à função social, que aí ele relativiza, né, a fase da exigência do cumprimento dessa função social. Então, a propriedade, ela precisa atender à função social. E, caso ela não atenda, aí pode haver o quê? A desapropriação. A desapropriação nada mais é do que a relativização do direito à propriedade, certo? Por quê? Porque ela não atendendo à função social, pode haver a desapropriação, que ela pode ser... E aí a gente tem que lembrar, ó, que a propriedade rural, ela vem regulamentada na Constituição Federal, e se ela for ocupada pela família e utilizada como sustento próprio, em regra, ela não pode ser desapropriada, certo? E a propriedade rural vem disciplinada dentro da nossa Constituição e a propriedade urbana no plano diretor da nossa cidade. Então, o plano diretor da cidade, ela disciplina sobre a desapropriação urbana e a rural, a nossa Constituição Federal. Existem formas de desapropriação, ou por utilidade pública, certo? Ou por interesse social. Ela pode se dar de caráter sancionatária ou confiscatório, certo? Sanção aqui ou confisco, né? Pagamento aos cofres públicos. Beleza? Existem a garantia de impenhorabilidade da propriedade, que foi o que eu falei, ó, não pode ser penhorada em nenhum processo a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, ela não será objeto de penhora, certo? Para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a pequena propriedade rural, utilizada pela família como meio de subsistência, ela não será objeto de penhora.
a exceção em relação à desapropriação. Quando houver intervenção estatal quanto à penhora, a propriedade imaterial, certo? É aquilo que não é palpável, imaterial. É o autoral, o intelectual, certo? Aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Essa é a única possibilidade, né, exceção da intervenção estatal em relação à penhora da propriedade, que seria a propriedade imaterial. Direitos sociais. Os direitos sociais, como eu falei no início, ele vem no artigo 6º e no artigo 7º da nossa Constituição de 88. Ele trata, são 2 artigos um pouco extensos, certo? Eu aconselho que se leia, mas ele fala, basicamente, eles falam da educação, saúde, moradia, segurança, lazer, proteção à maternidade e à infância, previdência social, assistência aos desamparados, transporte e sobre o trabalho. E aí a gente tem o mnemônico, né? Porque a gente tem que lembrar que concurseiro vive de mnemônico. E o nosso bizu, né? Nosso mnemônico, ele é o educação, moradia, alimentação. Faltou aqui, ó. Alimentação, saúde, trabalho, lazer, trabalho, assistências aos desamparados, proteção à maternidade e infância, prossegue preso, né? Preso, previdência social, segue segurança, ó, e no transporte. Então, o nosso mnemônico é Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue preso no transporte. Beleza? Vamos agora para a resolução de questões, mas antes eu vou dar um tempinho para estar respondendo as dúvidas de vocês, tá certo? Me faz saber, tem? Nem dúvida, não tem. A galera hoje porque muita gente colocando que a chuva não tá deixando a internet. Tinha gente falando aqui que tá sem áudio. O áudio melhorou, pessoal? Foi no início, melhorou. Boa tarde, senhores. Poxa, que pena, Jucemário. Tá muita chuva por aí, mas e a internet, melhorou? Pronto. Pessoal, como não estamos com nenhuma dúvida, eu vou só dar uns recadinhos para vocês e a gente vai continuar com a correção das nossas questões, tá certo? Lembrando, para quem não tava na live antes, que a intenção aqui com essas imersões para Polícia Penal da Bahia é porque o Quadrivium, ele quer muito mais do que só disponibilizar a aula para vocês, certo? Ele quer, de fato, pegar na sua mão, concurseiro que sonha em ser policial penal da Bahia e te levar até lá, te levar até a sua aprovação, entendeu? Então, com base nisso, né, a gente criou o pacote VIP, que foi ontem, certo? Que se esgotou. E agora a gente está com as promoções, certo? A Operação GEOP, que é nosso curso online, está na promoção de R$ 197. Essa promoção só vai até o domingo, tá certo? E a nossa turma Rota BB Bahia vai até o primeiro lote se esgotar. Ela está na promoção de 25% ou de 20%. E o nosso cupom de desconto, eu vou escrever novamente aqui para vocês, cupom. O nosso cupom de desconto é ROTA 20% off.
tudo junto e maiúsculo, tá certo? Para adquirir os nossos cursos, para entrar em contato conosco, basta olhar na descrição do nosso vídeo, tem o nosso site, tá certo? E qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente terá o prazer, né, de estar te ajudando, te explicando qual é a nossa metodologia e a forma com que trabalhamos, tá bom? Vamos lá para nossas resoluções de questões. Questão 1. Para a Constituição Federal, o direito social dá licença paternidade. Ó, paternidade é do pai, tá certo? Terá seus termos fixados em lei? Perfeito. Essa aqui já é a nossa assertiva. Mas vamos ver as demais. Será de 3 dias? Não, a gente sabe que não são 3 dias. Somente será aplicável aos trabalhadores urbanos? Não, os rurais também, né? Não se aplicará ao trabalhador doméstico? Claro que se aplicará. Não se aplicará ao servidor público? Claro que se aplicará. Então, a nossa assertiva aqui é a letra A. Questão 2. Trabalho em uma empresa em turno ininterrupto, de revezamento, e nunca houve negociação coletiva. Minha jornada de trabalho é de... Ó, perfeito. A gente já sabe que na situação de turno ininterrupto de revezamento, quando não tiver ocorrido nenhuma negociação coletiva que diga o contrário, a carga horária é de 6 horas. Ó, então, nossa alternativa correta é a letra D, tá certo? De dado. Questão 3. Quanto aos direitos e deveres individuais e coletivos, é incorreto, ó, incorreto que... Lembra? Ontem eu falei com vocês. Incorreto, a gente começa a corrigir de baixo para cima, né? Então, vamos lá. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, certo? Essa alternativa está correta. Então, a gente vai buscar e vai continuar lendo até achar a incorreta. É assegurada ao preso a assistência ao advogado e a de sua família, e esta deverá ainda receber imediatamente a comunicação de sua prisão. Perfeito. Está lá tudo na nossa Constituição. No nosso artigo 5º. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, mas que o silêncio poderá ser interpretado em seu prejuízo. Não, ó. Poderá? Claro que não. Se ele tem o direito de ficar calado, faria sentido que esse direito de ficar calado prejudicasse-o? Não. Então, a nossa assertiva correta, incorreta, né, que é o que a questão pede, é a letra C, tá certo? E só para a gente fixar o assunto, a letra B diz que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Perfeito. E a letra A que fala: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Perfeito também. Então, a questão 3, a nossa alternativa incorreta é a letra C. Questão 4. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal estabelece que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive o de caráter paramilitar. Não, ó, vedado o de caráter paramilitar. B, que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória, salvo por crimes considerados hediondos, nos termos da Constituição, quando a execução da pena terá início após o julgamento pela instância recursal. A gente sabe que isso aqui, esse salvo aqui, está errado. C. A liberdade de expressão
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mediante licença concedida pelos órgãos competentes, o qual poderá negá-la desde que fundamentadamente. Não pode ser negada. Que é inviolável a casa do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação administrativa ou judicial. A determinação, ela é judicial, mas ela não é administrativa. E a nossa assertiva correta, que é a letra E, que fala: a propriedade atenderá à sua função social. A gente falou na teoria, na instante, né, sobre isso. Questão 5. Jaciara tem 37 anos de idade e deseja exercer trabalho noturno em determinada empresa. Seu filho, Joel, de 17 anos de idade, quer também exercer o ofício no mesmo horário que sua mãe, no mesmo horário, à noite. De acordo com a Constituição Federal, com base apenas nas informações fornecidas com relação ao trabalho noturno. Olha que interessante que essa questão traz. Quando a questão fala apenas o que é trazido na questão, não viaja, não inventa teoria, não traz outros entendimentos, não traz, é estritamente o que está escrito na questão. Então, busca a alternativa que traduz o que tem, vem trazendo, né, o enunciado da questão, beleza? Vamos lá. Apenas as informações fornecidas com relação ao trabalho noturno. No caso de Jaciara, certo? Ela pode exercer. Pode. No caso de Joel, não. Então, vamos procurar. Apenas Jaciara poderá exercê-lo, sendo ele proibido para Joel em razão de sua idade. Perfeito. Essa é a nossa assertiva. Por quê? Porque ele tem 17 anos, pessoal. E abaixo de 18 anos, entre 16 e 18 anos, não pode haver nem trabalho noturno, nem trabalho insalubre, certo? Então, não é permitido, certo? Para Joel, em razão da sua idade. Questão 6. De acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Neste sentido, com base na Constituição Federal de 88, é incorreto. Quando a questão pede incorreto, a gente vai de baixo para cima, certo? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Perfeito. Essa assertiva, ela está correta. Como a gente está buscando a incorreta, não é ela, tá certo? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Perfeito. A lei penal não retroagirá, ainda que para beneficiar o réu. Achamos a nossa alternativa incorreta. Por quê? Porque ele fala que ainda que para beneficiar. E a nossa Constituição fala que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, que é a hipótese que ela retroagirá. Então, a nossa assertiva incorreta é a letra C. Questão 7. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, o enunciado. Consoante as disposições da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa incorreta.
Se ela quer incorreta, a gente vai de novo, ó, de baixo para cima, sempre. Incorreta, de baixo para cima. Por quê? Porque a nossa mente, ela tende a nos sabotar, certo? E as questões tendem a colocar as incorretas entre as últimas alternativas, certo? Então, para que ela não nos sabote, a gente faz duas coisas. Marca o incorreto, certo? Para que a gente grave, né? Destaque que a questão pede incorreta. E começamos da última assertiva para a primeira assertiva. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Perfeito, porque a lei ela não pode. Quem pode é a Constituição. Então, essa assertiva está correta. D. É assegurado a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Perfeito. Essa assertiva, ela também está correta. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade ou sexo do apenado. É aquela situação, né? Do mulher e homem cumprem pena em estabelecimentos prisionais distintos. É exatamente isso. Então, essa assertiva, ela está correta. Letra B. A prática do racismo constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. A gente sabe que ele não é insuscetível, ele é imprescritível. Inafiançável e imprescritível. O resto da alternativa, ele está correta, certo? O erro é somente isso. Por isso, essa é a nossa assertiva incorreta. A questão pede incorreta é a letra B. E só para concluir, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Perfeito? Recordando, a nossa questão 7, alternativa incorreta, é o que a questão pede, letra B. Questão 8. Em relação à inviolabilidade do domicílio, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que o domicílio é inviolável, permitindo, entretanto, a autoridade policial nele ingressar para a realização de diligências investigatórias. Ó, errado. Porque essa permissão, ela só se dará nos casos que eu citei anteriormente, certo? Porque a casa, o domicílio, é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do ofendido, certo? Letra B. O domicílio é inviolável, ninguém nele podendo entrar ou permanecer sem o consentimento do respectivo titular. Não, ó, porque não é respectivo do titular, é do ofendido. Vamos lá. O domicílio é inviolável, ninguém nele podendo entrar ou permanecer sem o consentimento do respectivo titular, ressalvadas as exceções contidas na legislação ordinária. Não é na legislação ordinária, né, pessoal? A gente sabe que é na Constituição. E, por fim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Essa é a nossa assertiva correta, tá certo? Questão 9. Em dezembro de 2020, durante uma das fases mais agudas da pandemia de Covid-19, ó, essa questão é super atual,
com números altos de contaminados e mortes, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIs 6.586 e 6.587 do Distrito Federal e os recursos extraordinários, com agravo número 1267879, fixando tese quanto à obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, inclusive quanto à vacinação obrigatória de crianças e adolescentes versus as recusas dos pais ou responsáveis em vacinarem seus filhos com base em convicção filosófica. Sobre o mencionado julgado, assinale a alternativa correta. A alternativa correta dessa questão é a nossa letra C. E eu vou explicar para vocês por que essa letra C. A letra C diz que a vacinação compulsória firmada como tese pelo Supremo Tribunal Federal significa compulsoriedade a ser alcançada mediante restrições indiretas, sendo proibida a vacinação forçada. O que é isso? Vocês se recordam que eu acredito que até pouco tempo atrás ainda estava assim, não sei como se encontra agora. Mas alguns órgãos públicos ou, inclusive, propriedades particulares, para permitir o acesso de pessoas, elas cobravam a comprovação de vacinação da vacina do Covid-19. Pronto, essa é a forma indireta de restrição. Então, isso é permitido. Por exemplo, quando você vai ao SAC para tirar da entrada na habilitação ou tirar da entrada em alguma documentação, e na entrada do SAC eles solicitam essa documentação de comprovação de vacinação do Covid-19 para permitir que você entre no estabelecimento, está se restringindo, certo? Se cobrando a vacinação de forma indireta. E isso o STF julgou que sim, era permitido. Então, a nossa assertiva nesse caso é a questão, ou é a alternativa C, tá certo? Questão 10. Considerando que o que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Essa já é a nossa alternativa correta, certo? As demais. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, embora o texto constitucional ainda não faça menção expressa dos dados por meios digitais. Falso. Ó, isso aqui é falso, porque faz menção. A C. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, mas não o que fica preso além do tempo fixado na sentença. É errado também. Também indenizará o que ficar preso tempo além do que foi fixado na sentença. C. O Estado indenizará já li essa. D. Será concedida extradição do estrangeiro por crime político. Não será concedida extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. E no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, não tendo o proprietário direito à indenização. Tem sim, em casos que ocorra dano em razão, ainda que seja em razão do interesse público, o proprietário terá sim direito à indenização. Então, na nossa questão 10, a assertiva correta é a letra A, tá certo? Questão 11. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. Caio, criminoso habitual, durante o repouso noturno, criminoso habitual, durante o repouso noturno em sua residência, sentindo sintomas iniciais de um ataque cardíaco, grita por socorro. Jair, policial penal, que passava por ocasião em frente à casa de Caio, no momento dos gritos, ingressa na residência sem o seu consentimento, com a finalidade, qual a finalidade? Prestar socorro.
Nesse caso, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o comportamento de Jair foi lícito, pois é permitido ingresso em compartimento habitado, mesmo sem o consentimento do morador, independente do horário para fins de socorro. Essa assertiva está corretíssima, tá certo? Questão 12. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. Com fundamento no caráter laico do Estado, com fundamento no caráter laico do Estado, o deputado distrital José apresentou o projeto de lei visando proibir a prestação de assistência religiosa nas unidades, proibir a prestação de assistência religiosa nas unidades prisionais do Distrito Federal. Nesse caso, o projeto de lei pode ser considerado como compatível com a Constituição Federal, pois a laicidade do Estado veda a prestação de assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Ele diz que é compatível com o que traz a nossa Constituição Federal. É incompatível com o que traz a nossa Constituição Federal. E ele diz que respeita a laicidade. Respeitar a laicidade seria o inverso, né? Seria respeitar que cada um tem uma religião e tem, sim, direito a uma assistência religiosa dentro das unidades prisionais. Portanto, essa alternativa, essa assertiva, ela está errada, ela está incorreta. Questão 13. Assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as seguintes afirmações sobre as normas constitucionais de proteção do trabalho ou proteção ao trabalho de adolescentes. É vedado o trabalho perigoso ou insalubre às pessoas menores de 18 anos. Isso aqui, é uma verdade, tá certo? A gente falou na estante que trabalho insalubre e trabalho noturno não é permitido para menores de 18 anos em hipótese nenhuma. É permitido o trabalho noturno a adolescente que possua entre 16 e 18 anos? Não. A alternativa anterior, ela já responde essa, né? Então, a de cá é falsa, certo? A terceira. É permitido o trabalho insalubre a adolescentes menores de 16 anos na condição de aprendiz. O trabalho insalubre não é permitido. Imagine, na condição de aprendiz, é menor de 18 anos. Menos de 18 anos. Pode trabalho insalubre? Não, a gente já viu que não pode. Então, é falso também. Vamos procurar a assertiva que diga verdadeiro ou falso, falso. É a letra D, tá certo? Então, questão 13, letra D. Vamos para nossa próxima questão. Considere o seguinte inserto. O direito à vida engloba diferentes facetas que vão desde o direito de nascer, de permanecer vivo e de defender a própria vida, e com discussões cada vez mais agudas em virtude do avanço da medicina, sobre o ato de obstar o nascimento do feto, decidir sobre embriões congelados e ainda optar pela própria morte. Tais discussões envolvem aborto, pesquisas científicas e suicídio assistido e eutanásia. Em relação ao tema expresso, o inserto analise as assertivas a seguir e assinale a opção alternativa correta. 1. Apesar da Constituição Federal não dispor expressamente sobre o início da vida humana, a Convenção Americana dos Direitos Humanos determina que o direito à vida deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Verdadeiro essa assertiva, tá certo? 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional
a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal Brasileiro, que tipificam o crime de aborto provocado pela gestante, aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante e aborto necessário e aborto no caso de gravidez resultante de estupro, respectivamente. Essa assertiva também, ela está correta, tá certo? E o que é que tem de pegadinha nessa questão? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele fala que é inconstitucional dizer que o aborto do feto anencéfalo, ele tá no Código Penal. E, de fato, ele não tá no Código Penal. Então, é inconstitucional dizer que o aborto do feto anencéfalo, ele se encontra tipificado em algum desses artigos aqui. Beleza? 3. A eutanásia, conhecida como ato de dar fim à vida de pessoa que esteja acometida por enfermidade em estado terminal, no intuito de interromper o sofrimento a que está submetida por longo período, é permitida no Brasil. Ó, aqui já tá errado. A eutanásia, ela não é permitida no Brasil, tá certo, pessoal? Então, essa assertiva, ela está errada. 4. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já concedeu habeas corpus, considerando que o aborto realizado até o 3º mês de gravidez deve ser considerado fato atípico, pois sua criminalização violaria os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, a liberdade da mulher, a integridade física e psíquica da gestante e a igualdade da mulher, visto que os homens não engravidam. Isso aqui também está correto. Entenda que, ó, foi um julgado específico, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela concedeu esse habeas corpus. É uma regra? Não, foi um entendimento específico. Mas como a nossa prova, ela pode cobrar súmulas e entendimentos jurisprudenciais ou do STF e doutrinadores, é muito importante a gente trazer também questões que abarquem isso, tá certo? Então, a nossa questão 14 é alternativa, ó, 1, 2 e 4, é a letra B. Questão 15. Sobre o direito à saúde, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, de baixo, ó, para cima. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Verdadeiro. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou privado, tendo preferência às fundações e entidades sem fins lucrativos. Ó, o erro dessa assertiva é tendo preferência às fundações e entidades sem fins lucrativos. Portanto, essa aqui, ó, é a nossa assertiva incorreta. Vou dar uma pausazinha para ver se vocês têm alguma dúvida, certo? Que se quer que eu volte em algum assunto, alguma questão que não entendeu. E vou dar uma olhada no bate-papo de vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem dúvidas, que eu tô aqui para saná-las. Vamos aqui dar uma olhada. Pronto. Se a gente não tem nenhuma dúvida, então a gente segue para continuar as nossas últimas 15 questões, tá certo? Questão 16. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos, ó, vamos aqui, nos termos seguintes. Ela quer a questão aqui, ela quer a correta, tá bom? É livre a manifestação do pensamento, inclusive o anonimato, ó, a gente sabe que é vedada. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra,
a imagem da pessoa, não sendo, contudo, assegurado o direito à indenização por dano material, não sendo assegurado, a gente sabe que será assegurado, né, em caso de dano material ou moral, se houver violação. C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais com que os regimentos internos estabelecerem. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que os regimentos internos estabelecerem. Perfeito. Aqui seria o caso que eu comentei com vocês ontem sobre, por exemplo, a OAB, né? Que tem o seu regimento interno. É livre a locomoção do território nacional em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Verdadeiro. Não, vamos voltar aqui. Não, aqui não é regimento interno, pessoal. Desculpa aqui. Aqui é estabelecido em lei. Certo? Estabelecido em lei. E a D fala, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Em qualquer tempo? Não. Em tempo de paz. Certo? E a letra E fala, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal dos recujos. Isso aqui é correto. Isso aqui está lá nos artigos que falam também da desapropriação, tá certo? Que aí fala também da sucessão e dos bens de quem sucede, tá certo? Então, a nossa assertiva correta aqui é a letra E. Questão 17. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, segundo o artigo 5º, a Constituição Brasileira de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Letra B. É exatamente o que vem descrito no nosso artigo 5º, não é isso? Questão 18. Sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, teoria geral dos direitos fundamentais, assinale a opção correta. Os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal ostentam natureza jurídica de direitos fundamentais. Perfeito, essa aqui já é a nossa assertiva, certo? Vamos ler as demais para a gente entender o porquê estão erradas, tá bom? Tratados em convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional por maioria absoluta são equivalentes. Não são por maioria absoluta, certo? É com o mesmo quórum de emendas constitucionais. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais dependem de lei regulamentadora para ter aplicação ao caso concreto. Não, a gente sabe que a aplicação é imediata. Os direitos fundamentais de primeira geração, cunhados no final do século XIX, já estão ultrapassados. Não, né? A gente utiliza-os até hoje, né? São os direitos civis e os direitos políticos. Os direitos fundamentais estão previstos no rol taxativo? A gente sabe que é exemplificativos. Então, a nossa alternativa correta da questão 18 é a letra A. Questão 19. Sobre os direitos constitucionais da inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, assinale a alternativa incorreta.
Ó, a questão que é a incorreta, a gente vai de baixo para cima. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa são invioláveis. Elas consistem espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. Perfeita. Isso aqui nada mais seria do que ninguém pode entrar na sua vida pessoal, invadir a sua vida pessoal, né, de forma ilícita. D. As pessoas jurídicas não poderão ser indenizadas por dano moral. Olha, lembra que eu falei com vocês que as pessoas jurídicas podem sim ser indenizadas por dano moral. Então, a nossa assertiva incorreta, aqui é a letra B, tá certo? D, desculpa, é a letra D. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 20. Em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos na nossa Constituição Federal de 88, assinale a alternativa incorreta, certo? Incorreta, a gente lembra de lá, ó, de baixo para cima. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. É perfeito, né? Vocês lembram que eu já falei sobre isso com vocês em questões anteriores. D. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa assertiva, ela também está corretíssima. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, excepcionalmente, participação na gestão de empresa conforme definido em lei. Essa assertiva também ela está corretíssima. Questão B. Alternativa B. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção culposa ou dolosa. Porque essa alternativa ela está incorreta. E essa é a assertiva da nossa questão. Porque lembra da pensão alimentícia? Então, esse salário, ele pode sim, de forma culposa ou dolosa, ser retido, é a palavra, ser retido, certo? Essa, então, é a nossa assertiva. Letra B. Questão 21. De acordo com a Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário? Não, seria involuntário. B. A jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento? Não, a gente sabe que aqui, ó, a gente já aprendeu, é 6 horas. C. O gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 2/3 a mais do que o do salário normal? Não é 2/3, ó. 1/3. D. A licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Pronto, essa aqui é a nossa assertiva correta, certo? Porque a gestante, ela tem, sem prejuízo do seu trabalho, né, de perder o trabalho, de ser demitida, o salário, certo? Ela vai receber mensalmente e ela terá a duração, né, afastada por 120 dias, né, para poder cuidar, né, dessa criança que está ou já nasceu, né?
a remuneração do serviço extraordinário será superior, no mínimo, em 100%. Não. A gente sabe que aqui é superior a 50% a da hora normal. Então, nossa questão 21, letra D. Questão 22. Assinale a alternativa incorreta. A incorreta, então a gente começa de baixo para cima. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, remuneração do serviço extraordinário superior a, no mínimo, 60% a da hora normal. Não, ó, 50%. Então, essa aqui, ó, é a nossa alternativa incorreta, que é o que a questão pede. Vamos ler as demais, só para que a gente fixe o assunto, o conteúdo na nossa cabeça. É irredutível o salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Essa assertiva, ela está correta. Fundo, né, tem direito os trabalhadores urbanos e rurais ao fundo de garantia por tempo de serviço. Essa assertiva também, ó, é verdadeira. É o nosso FGTS. Tem também direitos os trabalhadores urbanos e rurais ao seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Perfeito também, certinho. E, por fim, relação do emprego protegida contra despedida arbitrária, né? Ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos que esse empregado que foi despedido arbitrariamente ou sem justa causa terá direito. Então, a nossa assertiva incorreta da questão 22 é nossa letra E, tá certo? Questão 23. São direitos sociais expressamente consignados na Constituição Federal vigente. Ó, vamos lembrar que aqui é o nosso direitos sociais, né? Edu, mora ali, saúde, alimentação, moradia, saúde, reside lá, saúde, trabalha lá, desculpa, pessoal. Saúde, trabalha lá. Assis prossegue preso no transporte. Esse bizu, aí a gente busca, né, dentro desses nomes aqui, os direitos sociais que não tem na assertiva. Iniciativa popular. Saúde tá certo. Iniciativa popular, a gente sabe que não. Alimentação, iniciativa popular. Alimentação a gente sabe que sim, mas iniciativa popular a gente sabe que não. Lazer e assistência aos desamparados. Ó, perfeito. Essa aqui é a nossa assertiva. Mas vamos ver o erro das demais? Nacionalidade brasileira? Não. Agora, previdência social? Sim, é. Segurança e respeito? Segurança é, mas respeito a gente sabe que não. Então, questão 23, a nossa assertiva é a letra C. Questão 28. Dentre os direitos sociais garantidos... 28 não, gente. 24. Dentre os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal de 88, está o direito a, ó, direitos sociais, saúde, educação, ó, saúde e educação. Saúde, edu, do nosso bizu, tá bom? Então, a nossa assertiva correta é a letra C. A gente sabe que meio ambiente saudável não é direito social. Porte irrestrito de armas também não é direito social. E direito à informação também não é um direito alencado no rol dos direitos sociais. Então, a nossa assertiva correta é a letra C. Questão 25.
Quanto ao texto constitucional de 88, assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Está se referindo ao princípio, fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei, certo? É o nosso princípio da legalidade, né? E aí a gente tem que lembrar que tem a legalidade nesse sentido, deixar de fazer ou não algo em virtude de lei, ou fazer o que a lei, ela determina, beleza? Então, questão 25, a nossa assertiva correta, letra B, princípio da legalidade. Questão 26. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional, a propriedade atenderá à função social. Essa é a nossa assertiva, por isso que eu ri, certo? É a nossa assertiva. A gente falou sobre isso quando falou sobre o direito à propriedade, que é linkado no nosso artigo 5º da Constituição, certo? As demais estão incorretas, vamos ver por quê. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, de forma universal e independente de aferição de... Não é independente de aferição de hipossuficiência. O que seria essa aferição de hipossuficiência? A comprovação de que você que solicitou essa gratuidade da justiça realmente não tem como pagar as custas de um processo judicial. Letra C. Para o julgamento de crimes hediondos, é permitida a criação de juízo do Tribunal de Exceção? Não é permitido. O Brasil não permite a criação de juízo ou Tribunal de Exceção, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. D. A lei penal retroagirá para todos os fins? Não. Ela só retroagirá, ela não retroagirá em regra, né? Em regra, ela não retroage. Mas a exceção é salvo para o quê? Para beneficiar o réu. Ninguém será culpado até o julgamento de segunda instância. Não. Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Questão 27. Assinale a alternativa correta que indica exclusivamente características de primeira geração dos direitos humanos. Primeira geração, a gente tem que lembrar que direitos civis e políticos. Então, aí agora a gente vai buscar a assertiva que traga direitos civis e políticos de primeira geração. Letra A. Capitalismo indisciplinado, holocausto, exploração de classes. A gente já sabe, pessoal, que isso aqui está totalmente incorreto. Eu nem vou terminar de lê-la. Por quê? Porque nenhuma das dimensões dos nossos direitos humanos permitiria qualquer uma dessas hipóteses, né? São totalmente contrárias ao que prega, né, os nossos direitos fundamentais, os nossos direitos humanos. B. Dignidade da pessoa humana, bem-estar social, fraternidade social, capitalismo organizado e proteção do trabalhador. A gente sabe que não é isso que prega a nossa direito de primeira geração ou primeira dimensão, certo? C. Direitos econômicos, direito à moradia? Não. Erradicação da pobreza, fraternidade social, holocausto, também a gente sabe que não. Porque, primeiro que alguns aqui são absurdos e terceiro e segundo que esses direitos econômicos e direito de moradia seria segunda geração, certo? E a nossa assertiva correta que fala proteção dos direitos civis e políticos, que foi baseado o quê? Na Revolução Francesa, né? Que é igualdade, fraternidade, igualdade, aquela relação, né, que veio lá dos 3 pilares da Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo?
Então, essa é a nossa assertiva correta, letra D. Questão 28. Com base na evolução dos direitos humanos em gerações, né, ou dimensões, é correto afirmar que o direito à moradia é considerado direito de, segunda geração. Por quê? Porque o direito à moradia, a gente precisa da intervenção do Estado, né? Certo? Intervenção do Estado. Então, é um direito de segunda geração. Então, a nossa assertiva da questão 28 é a letra B. Questão 29. O artigo 5º da Constituição da República lista uma série de direitos e garantias fundamentais. São citados na própria Constituição e ainda considerados cláusulas pétreas, as quais, em teoria, não podem ser garantias fundamentais. Não podem ser suprimidas, da nossa Constituição em nenhum caso. Dentre os direitos e garantias fundamentais, existe limitação a certos tipos de pena, bem como indicação de penas que são aceitas no nosso ordenamento jurídico, que pode ser aplicada no Brasil segundo as normas constitucionais. No Brasil, pode ser aplicado o quê? Vamos lá? Pena de banimento? A gente sabe que não. Perda de bens? Perda de bens? Pode ser aplicado. Caráter perpétuo não pode ser aplicado. E trabalho forçado não pode ser aplicado. Então, com base no que já estudamos, a nossa questão 29 é a letra B. E se por algum acaso você não soubesse qual alternativa marcar nessa questão, a gente já sabe que, com certeza, no Brasil não é permitido pena de banimento, pena de caráter perpétuo e pena de trabalho forçado. Por aí, você já acertaria a questão. Por quê? Porque no estudo para concurso, a gente tem muitas matérias para estudar. E muitas vezes, a gente pode se deparar com uma questão que a gente não saiba o conteúdo. E quando isso ocorrer, a gente tem que criar mecanismos para fazer com que a gente elimine alternativas que a gente tem a certeza de que não está certo. Nesse caso, ficou evidente que a questão correta é a letra B, que é a perda de bens, que sim, é uma forma de pena aceita no Brasil. E, por fim, a nossa última questão de hoje, né, que fala: conforme o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de alguns direitos. Assinale a alternativa que apresenta os direitos descritos no artigo 5º. Lembra lá? A vida, então já não é aqui, liberdade religiosa, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. A nossa letra B, certo? Então, com isso, pessoal, a gente conclui hoje a nossa live de constitucional, mas não saiam daí, que hoje vocês ainda terão, na imersão do dia de hoje, aula de português e de direito administrativo. Português com o professor Ayrton e direito administrativo com o professor Danilo, certo? E não esqueçam que o que a gente está fazendo aqui para vocês, por vocês, é porque a gente quer mais do que simplesmente ofertar um curso para vocês. A gente realmente quer pegar na mão de vocês, alunos, e fazer com que vocês cheguem, de fato, a realizar o seu sonho de ser um policial penal da Bahia, tá certo? Então, venha com a gente, que será uma satisfação fazer parte da sua aprovação. Até mais, até breve, e logo mais a gente volta com os próximos professores.